eu sou a Gabi e, como prometido, hoje eu tô vindo aqui conversar com vocês sobre o filme The Flash, dessa vez com spoilers. Já passou fim de semana, o filme já estreou tem alguns dias, acredito que todo mundo que queria assistir já foi assistir, então eu vou conversar com spoilers agora desse filme. Se você ainda não viu, mas quer saber o que eu achei do filme sem spoilers, já tem vídeo aqui no canal e também tem um vídeo conversando com vocês do porque eu não gostei da atuação de Ezra Miller e está tudo bem. Então já tem 2 vídeos aí basicamente falando sobre The Flash, esse é o terceiro, vai estar na descrição aqui embaixo, vai estar nos cards aqui em cima para vocês irem assistir também. Então, sem mais delongas, porque eu já enrolei muito para fazer esse vídeo, bora falar de The Flash com spoilers. E como eu já falei, eu fiquei bem na média com esse filme, né? Eu daria 5 de 10 para ele. E eu vou começar falando da história em si, que foi algo que eu gostei. Eu gostei da proposta do filme, do roteiro, o que eles quiseram contar ali. Como eu falei um pouco por cima no vídeo sem spoilers, a ideia era pegar Flashpoint e dar uma mudada aí na história de Flashpoint para contar no filme, né? Então, Flashpoint. Flash volta no tempo, salva a mãe dele, ela não é assassinada, o pai dele não é preso, e quando ele volta pro presente, tá tudo diferente. O que acontece aqui é que quando ele está voltando para o presente, ele é nocauteado para fora da força de aceleração e vai parar no meio do caminho entre o passado e o presente, que é quando ele encontra a versão dele de 18 anos. E aí então a gente tem 2 flashes, a mãe viva, o pai não preso, e aí que as coisas começam a ir pro caralho. Porque o Barry do presente, Barry mais velho, quer fazer o Barry novinho ganhar os poderes para poder ajudar na invasão do Zod aqui na Terra, que acontece no filme do Homem de Aço, porque ele volta no tempo bem nessa época. Então ele quer achar o Clark, achar o Super-Homem, e ajudar ele a impedir o Zod. E para isso ele quer a ajuda do Barry mais novo, então eles fazem todo um malabarismo lá pro Barry mais novo também ter os poderes de aceleração, para os dois terem mais chances contra o Zod e ajudando o Super-Homem. Mas nesse processo, o Barry mais velho perde os poderes dele e o Barry mais novo ganha os poderes. Então a gente vai ter do mesmo jeito um Barry com poder e um Barry sem poder. Mas aí o ponto também é que neste mundo, nesta realidade, o Super-Homem não é o Clark Kent, mas é a prima dele, a Kara. Então eles encontram a Kara com a ajuda do Batman, do Michael Keaton, que já é um Batman aposentado, porque Gotham, veja bem, é uma cidade com criminalidade zero, então eles não precisam mais do Batman, então Bruce Wayne é apenas Bruce Wayne, um velho isolado e esquisito, o que eu amei. Caricato demais, mas o Michael Keaton mandou bem, então assim, eu amei. E como eu falei no outro vídeo, é legal você ver o Michael Keaton voltando a ser o Batman, mas também ver esse Bruce Wayne mais velho voltando a ser o Batman também, sabe? Tem até uma cena que o Barry fala que queria muito trazer o Batman de volta, alguma coisa assim, e aí o... Caramba, que avião alto que tá passando aqui, né? E aí o Bruce barra Batman só responde falando, tipo, você já trouxe. Então, tipo, é muito bonito ver isso, tipo, essa jornada do retorno do Batman, não só do Michael Keaton ao papel, mas também o retorno do Bruce Wayne ao Batman depois de tantos anos aposentado, né, da máscara, basicamente. Mas voltando à história, eles resgatam a Supergirl e aí eles vão enfrentar o Zod. Só que nisso, o Barry descobre que existe um negócio aí muito parecido com o Aranhaverso, aliás, se você assistiu, que eu não lembro o nome que eles usam em The Flash, mas eu lembro o nome que eles usam no Aranhaverso, e eu vou falar esse então, que é tipo o evento cânone, que é alguma coisa que sempre vai acontecer na linha do tempo, é um evento chave, é algo que sempre vai acontecer, independente do que você tente mudar. E nessa realidade que os Barrys criaram, o que sempre vai acontecer é a Terra perde, a Terra é destruída, porque o Batman vai morrer, a Supergirl vai morrer e o Zod vai conseguir o que ele queria aqui na Terra, que é fazer as coisas lá que vai destruir a Terra e construir Krypton de novo. Então, esse é o destino dessa realidade. Não tem como fugir disso. E aí os Barrys ficam voltando no tempo para tentar salvar a Kara, para tentar salvar o Bruce, e não dá certo, porque cada vez que eles voltam acontece a mesma coisa de uma forma diferente. Ou seja, os dois morrem e o Zod vence.
Então é o que tem que acontecer nessa realidade que foi criada. E aí, nisso de ficar voltando muito no tempo para tentar mudar essa realidade, acaba rolando uma mini crise nas Infinitas Terras. Que é aí que a gente tem as participações especiais, né? Vocês já sabiam que o Nicolas Cage ia aparecer como Super-Homem nesse filme, porque o próprio diretor do filme falou antes da estreia do filme. Então não era um spoiler que estavam falando. O próprio diretor falou sobre isso, então era basicamente uma informação oficial do filme, né? Mas a gente não tem só o Nicolas Cage aparecendo aí nesse momento, que várias terras vão aparecendo assim, então a gente tem vislumbres de outras terras, né? Então acaba aí sim abrindo um pouco do multiverso da DC. E fiquei um pouco chateada que a gente não teve nada mostrando as séries, né? Porque o Ezra Miller aparece na série The Flash, quando rola Crise nas Infinitas Terras, lá o grande crossover das séries da CW. Então eu achei que pelo menos uma dessas terras que estava aparecendo ali ia ser uma terra da série. Porque teve algumas terras que não tiveram um foco, né? Tipo, acho que é o Batman do Adam West que aparece ali rapidinho, tipo, só passando mesmo, diferente do Superman do Nicolas Cage, que tem um foco nele, que aparece uma cena inédita, ou então o Christopher Reeve como Super-Homem aparece também, tipo, uma cena dele. Podia ter feito alguma coisa meio como o do Batman que eu falei, de passar só por cima, assim, sabe? Porque eu acho que é tão importante mostrar que as séries da CW fazem parte do multiverso, porque eles trouxeram os filmes pra série. Então seria legal ter feito isso também, né? Porque já que a gente tá falando de multiverso, ok, que no filme eles mostraram coisas que não foram trabalhadas na série. Então meio que dá a entender que, tipo, tá tudo ligado por isso, né? Porque o Ezra Miller seria o ponto-chave em comum de tudo isso. Mas ao mesmo tempo tem muita gente que nunca viu as séries da CW e tá só indo no cinema ver o filme, ou só vai ver o filme quando chegar na HBO Max, por exemplo. Então, acho que poderia ter rolado assim, um tipo, olha só, o Grant Gustin passando aqui. Ou olha só, deixa eu ver. Ai, qualquer personagem das séries. Podia ser até o Legends of Tomorrow, sabe? Podia ser alguma das meninas passando ali. Podia ser o Stephen Amell como Arqueiro Verde. Ou então o novo Super-Homem, que eu esqueci o nome do ator que tá agora em Lewis e Clark. Clark Lewis? Esqueci o nome da série. Minha cabeça tá horrível, desculpa. Então eu acho que podia ter passado alguma coisa da série, sim, né? Só pra dar mais uma liga, além de termos Ezra Miller fazendo essa conexão. Mas assim, eu gostei desse conceito de começar com uma ideia de Flashpoint e meio que amarrar com uma ideia de Crise nas Infinitas Terras, sabe? Porque, tipo, é uma coisa que dá pra balancear junto se você tá criando uma realidade alternativa. É uma coisa meio bagunçada que eu sempre tento entender o que a Marvel tá fazendo, por exemplo, com Loki e linhas do tempo, mas com multiverso também. E é uma coisa que agora me confundiu um pouco também na DC, porque, né, você começa mudando a sua linha do tempo e aí do nada você tá criando um caos no multiverso. Então isso fica meio confuso também, porque são coisas diferentes que devem ser trabalhadas diferentes e que tá meio que tudo no mesmo liquidificador ali bagunçando. Então é isso, eu gosto do conceito de começar com Flashpoint, terminar com Crise nas Infinitas Terras e dar uma amarrada geral ali, assim, de tipo, dá pra gente trabalhar tudo isso junto. Gosto muito disso, mas como eu falei, fica confuso. E aí que entra o que eu tinha reclamado no primeiro vídeo, que é como a história foi contada. Porque eu gosto muito da história, do que eles apresentaram aqui. A história em si eu gosto. Mas como ela foi contada pra mim, bagunça um pouco. Questão de roteiro e de direção. Acho que mais de direção do que de roteiro. Então eu tenho esses pequenos problemas, assim, por exemplo, a cena dos bebês caindo logo na cena inicial. Eu tenho certeza que na sala de roteirista, e não só nessa cena, tá? Em várias outras. Tenho certeza que na sala de roteirista eles fizeram, tipo, essa cena aqui vai fazer o cinema cair na gargalhada, vai ser incrível, eles vão amar isso daqui. E não, foi só, tipo, uma cena muito mal feita, uma cena bem estranha e que ninguém deu risada, e que se eu ouvir risada nas 2 vezes que eu assisti o filme, foi gente meio desconcertado ou meio, tipo, que vergonha alheia isso.
Porque não ficou legal a ideia, a execução ficou pior ainda e o resultado final ficou um bando de bebê de massinha amassado. Feio. Isso é uma coisa que também me atrapalhou bastante ao longo do filme, que são os efeitos especiais, estavam bem ruinzinhos, bem ruinzinhos. Tinha uns muito legais, mas a maioria parecia boneco de massinha, tá? Bem feio. Mas, que mais? Ah, eu falei também que eu ia contar as diferenças, né, da primeira versão que eu vi, que era uma versão não finalizada do filme, e da segunda vez que eu vi, que era a versão finalizada já, que tá nos cinemas pra todo mundo ver. Quais são as diferenças? Eu achei que quando me contaram, é uma versão não finalizada, e aí eu vi esses efeitos horríveis, eu pensei, tá, ok, faz sentido, né, os efeitos vão estar melhores, vão passar aí por um tratamento nesses efeitos. Mas não, continuou feio igual, então isso não era a questão da versão não finalizada. A questão é que cortaram os últimos 2 minutos de filme e não passaram a cena pós-crédito. Quando eu assisti a primeira vez, eles cortaram a cena ali no finalzinho, quando o Barry sai do julgamento do pai e tá no telefone com o Bruce Wayne. E aí, para o carro do Bruce Wayne ali do lado, uma pessoa sai desse carro e aí foca no Barry falando: quem é esse cara? O filme acabou aí. A gente não viu o rosto do Bruce Wayne. E aí, quando eu fui ver... E não teve a cena pós-crédito. E aí, quando eu fui ver no cinema a versão finalizada, a cena continua depois do Barry falando quem é esse cara e aparece o George Clooney, né? Então, termina o filme, termina esse rolê todo aí com a realidade do Barry Allen, deste Barry Allen de Ezra Miller, tendo como Bruce Wayne / Batman o George Clooney, que já foi o Batman no passado, caso você não lembre disso. E ainda tem a cena pós-crédito também, que é o Barry conversando com o Arthur Curry, ou seja, com o Aquaman. Eles enchendo a cara num bar, o Aquaman ficando bebaço, deitando numa poça de água e dormindo. E é assim que acaba o filme. E aí isso me traz alguns pensamentos, né? Essa cena de colocar o George Clooney, eu acho interessante por 2 motivos. Primeiro, quando eu tinha visto a primeira versão, que não mostrava o George Clooney, eu achei que eles tinham deixado em aberto porque iria mostrar o ator que vai ser escalado para ser o Batman no filme The Brave and the Bold. Então, por isso que eles deixaram em aberto para não se comprometer. E aí continuaria essa linha, né, de raciocínio saindo de The Flash. Mas, apresentando o George Clooney como o Bruce Wayne, a gente encerra aqui esses filmes, né? Então, a partir de agora, porque eu duvido que vão continuar colocando o George Clooney como Bruce Wayne nos próximos filmes. Então, a gente vai ter um novo ator escalado para ser o Bruce e o Batman, né? Os dois. No filme The Brave and the Bold. Então, meio que isso encerra. É tipo, ponto final aqui em tudo que foi criado até agora no DCU. E a partir de Besouro Azul, que é o próximo filme agora em agosto, começa um novo DCU. Até o James Gunn tava falando sobre isso, né? Que Besouro Azul vai ser o primeiro herói. É Besouro Azul ou The Flash que ele tava falando? Agora fiquei confusa. Bom, não vou continuar esse raciocínio então, mas seria tipo, Besouro Azul é o primeiro herói do novo DCU e o filme do Superman Legacy vai ser o primeiro filme do DCU, tipo, oficialmente criado para isso. Então, o que eu entendo é exatamente isso, que apresentando George Clooney, eles encerraram essa timeline, eles encerraram esse universo com o Ezra Miller, com George Clooney, porque a gente não sabe quem são os outros heróis. E o Jason Momoa, né? Acho que foi encerrado aí. A gente ainda pode ter Gal Gadot como Mulher Maravilha, porque ela não aparece depois que o Barry volta pro presente. Então, ela ainda pode continuar. O Cavill, a gente sabe que não vai mais voltar, porque deu a treta que deu, né, lá no passado. Mas a gente também ainda pode ter o Zachary Levi e o Asher Angel como Shazam e Billy Batson, porque eles não apareceram nesse final também. E ainda pode ter o menino Cyborg, que eu esqueci o nome. Qual que é o nome dele? Desculpa, gente, eu errei em não ter escrito os nomes aqui, mas bom. Seria incrível se ele voltasse, aliás, depois de todas as merdas que esse cara passou, todo o racismo e preconceito que ele sofreu. Eu acho que seria maravilhoso se ele fosse, tipo, o único que ficasse da Liga original no novo projeto aí do James Gunn. Eu acho que ia ser maravilhoso, de verdade mesmo. Acho que eu passei pelo que eu precisava passar aqui pelo filme, porque de resto é muito do que eu comentei no meu vídeo sem spoilers, né? Que é que eu gostei da Sasha Calle como Supergirl. Ela inclusive falou recentemente que esse foi só o começo dela como uma personagem. Eu achei isso muito interessante,
porque eu quero ver mais dela como Supergirl, sim, quero muito ver mais dela. Eu amei o Michael Keaton voltando pro papel, como eu falei aqui nesse vídeo também. Não gostei da atuação de Ezra Miller, mas eu já fiz um vídeo todinho pra falar sobre isso com vocês. Gostei da ideia do filme, gostei da história que eles contaram, mas não gostei de como foi contada essa história. Então é bem por isso pra mim que o filme fica ali na metade de nota que ele poderia receber, sabe? Porque, tipo, o que é ruim ok, e o que é bom ok, então é muito, tipo, ok. Pra mim, esse filme é muito um filme que foi feito. Tem coisas muito legais, tem coisas bem mais ou menos, tem coisas bem ruins também. Então, assim, ok. Ah, e também tem a parte do vilão, né? Porque parece que o Zod vai ser o grande vilão, mas na verdade a gente tem um terceiro Barry Allen que é o grande vilão. Quando ele é nocauteado pra fora da força de aceleração a primeira vez e vai parar na época do Barry de 18 anos, é esse Barry de 18 anos que chuta ele pra fora da linha do tempo, porque esse Barry de 18 anos no futuro vira esse vilão cheio de espinhos, assim, e ele não quer que o Barry do presente acabe com o mundo dele, já que é um mundo que tá fadado a ser destruído com a morte da Supergirl e com a morte do Batman. Então, assim, a gente tem 3 vezes Ezra Miller, e aí, quando você para pra pensar nisso, você super compreende do porquê não reescalaram ele no meio do filme. Porque, tipo, 1/3 desse filme são só takes dele, já que ele aparece como 3 personagens diferentes, né? Então, imagina o trampo e o dinheiro que ia dar a refazer tudo isso se fizessem um recast. Então, é compreensível, mas The Flash não tá fazendo dinheiro, né? A bilheteria tá bem baixa, e isso são dados, não é uma opinião minha. A bilheteria tá bem abaixo do esperado. Então, assim, valeu todo o trampo? Não sei. Eu preferia que eles investissem em Batgirl pra lançar esse filme. Mas é isto que eu tinha pra falar como spoilers de The Flash. E quem diria que eu iria fazer 3 vídeos sobre esse filme aqui pro canal, né? Mas eu prometi que ia falar com spoilers, então aqui está. E agora eu quero saber também de vocês que já assistiram, o que vocês acharam do filme, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, se tá numa média mais alta aí pra você, porque eu tô vendo que tá bem divergente a ideia, né? Tipo, os gostos, ou as pessoas estão odiando, ou as pessoas estão amando. Eu que tô meio ali no meio termo. Então, eu queria saber o que vocês acharam do filme também. E claro, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo, porque essa semana ainda teremos muitos vídeos também. Deixa seu like aqui nesse vídeo, porque me ajuda muito. Um beijo e até a próxima!